Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 23 de agosto de 2023, dia de bolsa bombando aqui no Brasil e o dólar caindo. Tudo bem que o dólar caiu no mundo inteiro, minha gente, mas aqui a gente deu show. E para entender tudo que aconteceu por aqui e no mundo, vamos para o resumão do dia, começando, como sempre, pelas bolsas da Ásia, né, minha gente? Vamos lá. Dá para ver aqui? Dá. Bolsas da Ásia, minha gente, fecharam mistas nessa madrugada, tá? Algumas bolsas fecharam no negativo, como as bolsas da China, principalmente aqui, né? A de Xangai e a de Shenzhen, elas fecham no negativo, desmotivadas ainda com a economia chinesa, que segue fraca, sem estímulos, etc. Tudo que a gente já vem falando aqui há um tempo, né? Em contrapartida, a bolsa do Hang Seng, que é uma outra bolsa chinesa, ela fecha no positivo. Por quê? Essa é uma bolsa, minha gente, que tem bastante ação de tecnologia nela. E a Baidu, que é uma empresa gigantesca da China, ela solta os seus resultados e o resultado dela deste ano supera em muito os mesmos resultados do ano passado, tá? Da mesma janela de tempo do ano passado. Então isso faz com que as empresas tech que surfam a onda tech lá dos Estados Unidos, né? Lembrando que ontem a Nasdaq, tudo bem que ela fecha praticamente no 0 a 0, mas ela fecha levemente positiva, ainda teve a positividade de segunda-feira, né? Então isso faz com que todas as empresas de tech acabem sendo contaminadas positivamente, mantendo a bolsa do Hang Seng lá no positivo, ok? Especificamente sobre a bolsa do Japão, ela fecha no positivo por conta dos PMIs que saíram por lá, que vieram fortes. E lá no Japão, minha gente, cada país a gente tem que analisar a sua situação macroeconômica para entender se esse indicador forte é bom, se esse indicador forte é ruim. Lá no Japão, a geração de inflação, que significa PMIs fortes, neste momento em que nós estamos vivendo, é bom para o Japão. O Japão que sofre, assim, ele não consegue gerar inflação, né, por uma característica cultural das pessoas que são mais poupadoras, do próprio sistema industrial que o Japão tem, etc. A gente já falou isso aqui em resumos passados. Gerar inflação no Japão é uma coisa boa atualmente, entendeu? Então, dados de PMI vindo fortes por lá acabam enaltecendo aí e positivando, desculpa, a bolsa por lá. E por fim, a bolsa da Austrália, que fecha no positivo, a gente pode ver aqui também, ela fecha no positivo por conta do minério, né? Lá, a composição da bolsa também tem empresas relevantes e com peso relevante de minério, como a gente tem a nossa Vale aqui, né? A Austrália é bem parecida com a gente nesse aspecto. Então, o fato do minério ter saltado, ficado bastante positivo por lá de anteontem para ontem e de ontem para hoje, que a gente vai falar já já, fez com que a bolsa da Austrália fechasse no positivo. Ou seja, nenhum drive específico na Ásia que pudesse direcionar todas as bolsas para um caminho só. Tá? Lembrando que o drive da semana é principalmente o Jackson Hole. Vale lembrar, minha gente, que quem não sabe o que é o simpósio de Jackson Hole, eu soltei um vídeo, só que eu soltei lá no meu Instagram. Eu soltei um vídeo no meu Instagram explicando bem direitinho o que é esse simpósio. Ele é muito importante, ele é o drive da semana. E vai ter a fala do presidente do Banco Central americano na sexta-feira, nesse simpósio, o Jerome Powell. E a gente vai ter que ficar muito atento a isso daí. Isso é praticamente o drive da semana. Então, assim, nessa madrugada em específico, a Ásia não teve nenhum drive que pudesse direcionar todas as bolsas para um canto só. Então, no final das contas, tivemos bolsas mistas, cada um aí por seu motivador especificamente, tá? Quando a gente vem olhar commodities aqui, minha gente, a gente tem mais um dia de realização do petróleo, tá? Lembrando que ele subiu um monte nos últimos 1 mês e meio aí, eu venho falando isso com vocês. Porém, nos últimos dias ele vem realizando. Ele vem realizando por demanda fraca, ele vem realizando por expectativas de manutenção de juros altos nos Estados Unidos por mais tempo, por economia fraca lá na China, uma possível recessão na Europa, enfim. Então ele tem os motivadores que é basicamente preocupações de demanda futura aí que fazem com que ele realize em todos esses dias. Agora, o minério de ferro, minha gente, engatou mais uma alta, tá? Existem analistas que comentam que pode ser reposição de estoque, tá? Porque o que acontece? Por muito tempo, a China, por não consumir, porque teve a pandemia, que eles ficaram fechados, tivemos a política de Covid-0, que foi terminar só no início desse ano, que acabou mantendo a China ainda bem restrita ao seu desenvolvimento econômico. E isso tudo faz com que o minério de ferro ficasse estocado por um tempo, mas esse estoque ele vai ser utilizado, é só questão de tempo. E uma vez que esse estoque ele é utilizado, existe uma reposição do estoque, aí você precisa repor o estoque. Existem analistas pontuando que essa alta do minério nesses últimos dias nada tem a ver com
uma expectativa de que a China volte a crescer loucamente, mesmo porque os bancos, minha gente, do mundo inteiro já estão revisando o PIB da China para baixo este ano. Então, assim, há quem diga que tem muito mais a ver com a reposição de estoques do que com qualquer outra coisa. Fato é que podem ser especuladores também, mas se forem especuladores, já o presidente da China, Xi Jinping, ele atua em cima disso, ele costuma fazer isso de tempos em tempos, a gente acompanha aqui. Mas fato é que nós tivemos mais um dia de cenário extremamente positivo para o minério de ferro. Que acabou contaminando mineradoras do mundo inteiro e, obviamente, que aqui não foi diferente, ok? Bom, então temos um cenário misto aí, tá? Para as commodities no dia de hoje. Quando a gente vem para a Europa, minha gente, aqui na Europa nós temos bolsas fechando levemente positivas. Elas estavam muito mais positivas hoje pela manhã. O que acontece? Saíram dados de PMI na Alemanha, no Reino Unido, na zona do euro principalmente, né? Esses têm mais peso aí nas movimentações das bolsas. Saíram PMIs de serviço e o PMI industrial. O industrial veio fraco, mas ele já vem fraco já faz um tempo, não só nos Estados Unidos, não só na Europa, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também não está diferente. Por quê? A política monetária mais contracionista dos bancos centrais, ou seja, juros altos no mundo, né, não só aqui, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, os juros altos no mundo, a fim de controlar a inflação, impactaram primeiro o setor industrial do que o setor de serviços. Então, o setor industrial, há um tempo, ele já vem sentindo essa fraqueza. Então, os PMIs industriais, eles vêm abaixo de 50, mostrando contração econômica já faz um tempo. Se você não entende nada de PMI, eu tenho um vídeo explicando o que é PMI na série de indicadores econômicos, tanto no meu YouTube quanto no Instagram. Vai lá e dá uma olhadinha. Tá? E PMI abaixo de 50 é contração econômica. Então, a indústria já vem apontando isso. Qual foi a cereja do bolo que aconteceu no dia de hoje? PMI de serviços, minha gente. Na Europa, os PMIs de serviço vieram todos abaixo de 50. Pela primeira vez desde o início do ano, tá? Então, assim, mostrando que finalmente, o setor de serviços que está com uma inflação pegajosa e que os bancos centrais estão precisando atuar fortemente mais para controlar serviços do que a indústria propriamente dita, que a indústria já está sentindo, como eu comentei com vocês. Então, o setor de serviços finalmente deu um sinal, levantou uma bandeirinha na Europa, dizendo, olha, estou começando a sentir o efeito contracionista da política monetária. E isso fez com que as bolsas bombassem hoje de manhã na Europa. Por quê? Bom, se finalmente serviços está sentindo e está arrefecendo, a inflação pegajosa no setor de serviços vai eventualmente arrefecer. E isso fez com que as bolsas ficassem bem no positivo. O que acontece? Ao longo da manhã, as bolsas dos Estados Unidos que estavam mais positivas, elas corrigem essa alta e bem próximo da abertura do à vista lá nos Estados Unidos, elas estavam praticamente no 0 a 0. Depois elas engatam uma alta aí, mas essa alta não foi engatada novamente pela Europa. Por quê, minha gente? Também vale lembrar que PMIs muito fracos são riscos de recessão. E eu já comentei isso aqui com vocês que a economia americana, ela é muito mais resiliente, mais forte, mais bem preparada para uma alta de juros do que a Europa, tá? E de qualquer forma, são países que não estão acostumados com inflação alta e uma taxa de juros altas como países emergentes como a gente, certo? Então, assim, na Europa existe a preocupação de controle da inflação, ok, sendo uma política contracionista que o Banco Central Europeu está fazendo. Porém, também existe uma linha tênue aí dos investidores preocupados com a recessão. Porque juros altos também levam a recessões, tá? Então, assim, temos PMIs fracos no cenário hoje da Europa, que fez com que as bolsas por lá ficassem bem animadas assim que o indicador saiu, mas depois também dessem aquela arrefecida. De qualquer forma, bolsas da Europa no positivo, ok? Quando a gente vem para os Estados Unidos, nós temos bolsas nos Estados Unidos bastante positivas no dia de hoje, minha gente. Por quê? Vamos lá. Eu comentei com vocês, eu vou trazer aqui os gráficos da Europa, porque eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nele. Europa não, Estados Unidos. Estou misturando as regiões hoje. Pronto, dá pra ver, né? Dá. Então, eu tenho aqui, o que eu comentei com vocês? Nós tínhamos, aqui é o S&P. Nós tínhamos a bolsa do S&P positivo hoje logo pela manhã, próximo da abertura do à vista, que é às 10h30 da manhã. Ele volta e fica praticamente no 0 a 0, estão vendo? Estão vendo? Praticamente no 0 a 0, e depois ele engata uma alta, e agora no finalzinho do dia uma mega alta, tá? Bom, vamos lá. Lá nos Estados Unidos também saíram dados de PMI, tá? E o PMI industrial veio fraco, abaixo do esperado, é abaixo de 50, mas esse dado já vinha
nesta linha nos últimos meses. E o que pegou foi, de novo, o PMI de serviços. O PMI de serviços dos Estados Unidos não veio abaixo de 50, como foi o caso da Europa, mas veio bem próximo de 50, abaixo do mês passado e bem abaixo das expectativas dos investidores, ou seja, finalmente o setor de serviços está arrefecendo. Isso fez com que os investidores acreditassem no possível corte de juros esse ano. Não, não é isso. Só que os investidores agora acreditam que os juros não precisam ser mantido alto por mais tempo, como eles estavam imaginando com os últimos dados fortes da economia americana que saíram na semana passada, na semana retrasada, que a gente vem comentando sobre isso, tá? Então isso faz com que os investidores fiquem aliviados de, olha, talvez chegamos realmente no topo dos juros dos Estados Unidos e quem sabe a gente não consegue antecipar, especular uma antecipação do corte de juros por lá. Então esse indicador ele teve esse efeito. Então as bolsas, o S&P ficou no positivo, o Russell, que é uma bolsa de small caps, ficou no positivo, esse aqui é o Dow Jones, que ficou no positivo, e a Nasdaq ficou no positivo. Ah, Fernanda, e esse gran finale aqui? Minha gente, esse gran finale aqui dos Estados Unidos, vocês podem ver exatamente o mesmo gran finale aqui, ó, na Nasdaq, essa bolsa da Nasdaq, eu vou dar um zoom para vocês verem esse gran finale aqui. Esse gran finale aqui é o balanço da Nvidia. Saiu o balanço da Nvidia, os mercados estavam para fechar, saiu o balanço, ele veio muito melhor do que o melhor que o mercado esperava, né? E isso acabou dando esse salto final aí na bolsa, na Nasdaq, e vale lembrar que o S&P, que é esse gráfico aqui, ele é uma composição de Nasdaq com Dow Jones. Então, esse salto da Nasdaq reflete no S&P por conta do balanço que saiu agora bem no finalzinho do dia. Ok? Então, tivemos bolsas nos Estados Unidos no positivo. Eu vou trazer mais um ponto aqui para vocês sobre as bolsas dos Estados Unidos. Aqui, minha gente, rapidamente, vocês têm visto nos últimos dias uma escalada dos treasuries, dos juros futuros, lá dos Estados Unidos, precificando risco, precificando... na verdade, minha gente, eles precificavam que os dados fortes, esses últimos dados fortes econômicos vindos nos Estados Unidos, poderiam manter os juros altos por mais tempo do que o mercado esperava para que a inflação pudesse ser controlada. Além disso, também precifica o fato de que o atual governo Biden lá está gastando muito mais do que os últimos governos comparativamente. Eu já mostrei o gráfico aqui para vocês em algum resumão para trás. E se o Banco Central americano tenta controlar a inflação, aumentando os juros, mas eu tenho um governo estimulando a economia ali, por que ele está estimulando a economia? Bom, minha gente, ano que vem é ano de eleição, né? E ano passado a gente viu o que acontece num ano de eleição, né? O governo quer ser mega, ultra, blaster assistencialista e dar-lhe dinheiro na economia, né? E isso aí não ajuda a controlar a inflação. Então, os treasuries precificam isso também. E, por fim, também uma questão de oferta e demanda que eu já vinha comentando com vocês, que os países mais detentores de títulos americanos, como China, Japão, Arábia Saudita e etc., eles estão se desfazendo dos títulos americanos ou não comprando mais títulos americanos. Então, é uma questão de oferta e procura também. Enfim, dito isto, novamente, que eu já tinha falado isso para vocês, os treasuries dos Estados Unidos, eles tinham escalado uma alta absurda. E quanto mais altos os juros, mais baixa a bolsa. De um modo geral, a correlação é esta, né? Então, aqui nesse gráfico de cima, eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Nesse gráfico de cima, nós temos o juro real dos Estados Unidos, que é a TIP de 10 anos, tá? Ele arrefecendo no dia de hoje. Aqui, ó, nesse gráfico de baixo, a gente tem os juros de 2 anos, os de 10 anos e os de 20 anos dos Estados Unidos. Todos eles apontando para baixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo, ó. Todos eles numa quina para baixo no dia de hoje, ou seja, os juros dos Estados Unidos, toda a curva arrefecendo no dia de hoje, tá? Esse daqui é o juros real do Brasil, que a gente vai falar já, e o nosso dólar, mas eu queria que vocês se atentassem principalmente a esses dois gráficos aqui. Ou seja, nós tivemos, depois de PMI fraco, principalmente o de serviço, os juros aliviaram. Os juros aliviaram, que eles falaram, opa, finalmente um indicador econômico que mostra fraqueza na economia americana. Bom sinal de que talvez... Quem sabe a gente não pode começar a falar de novo de pico dos juros americanos e quem sabe não começar a especular mais pra frente a possível queda lá no ano que vem, ok? Então, os juros acalmaram com os dados fracos dos Estados Unidos e nós tivemos o balanço da Nvidia. Isso tudo corroborou para bolsas positivas lá nos Estados Unidos. Ok, quando a gente olha para o... Então, nós temos um cenário, minha gente... é por aqui. Nós temos um cenário, minha gente, de bolsas, de um modo geral, positivas no mundo.
né, de um modo geral, positivas no mundo, commodity forte. Olha, tudo favorece a nossa bolsa ficar positiva no dia de hoje. Nós temos um cenário de dólar fraco no mundo, nos emergentes, na cesta DX, nós temos dólar no negativo no dia de hoje. Então, nós temos um cenário externo que corrobora para uma bolsa brasileira positiva e um dólar contra o real negativo, ok? Boa. Só que hoje foi a tempestade perfeita. Nós tivemos uma combinação de notícias boas também dentro do Brasil. E isso acabou provocando aí uma alta maior ainda na nossa bolsa e um dólar mais em queda ainda do que no mundo inteiro, tá? E estrangeiros provavelmente se desfazendo da posição defensiva aqui do Brasil. Então nós tivemos, vamos lá, bolsa de novo bem positiva no dia de hoje e o dólar, cadê o nosso dólar aqui? E o nosso dólar bastante negativo. Bom, vamos lá, gente. Tivemos os fatores externos e interno. O arcabouço fiscal ontem na Câmara, eu postei até nos meus stories no Instagram. O arcabouço ontem foi aprovado com uma larga vantagem na Câmara dos Deputados, tá? Ele ficou um texto melhor do que o texto. Significa que o texto é bom? Não necessariamente, mas foi um texto melhor do que o texto do Senado. A Câmara tirou do texto aqueles 30 bi. Eu venho falando 40, mas o mercado refez as contas e aparentemente o número é 30. 30 bi, a Câmara tirou, que foi um agregadinho ali que o Randolfo Rodrigues lá no Senado tinha colocado para se gastar no ano que vem. Então a Câmara tira a mais do que as próprias regras do arcabouço fiscal, tá? Então a Câmara tira este valor e fala assim, olha, esse valor precisa ser colocado na LDO, ou seja, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que vai ser aprovada aqui no Congresso. Então isso não vai compor o texto do arcabouço fiscal, da nova regra de arcabouço fiscal, isso vai compor a LDO. Por quê? Bom, falando de responsabilidade fiscal, isso é uma notícia muito boa, tá? Agora, a LDO, minha gente, ela tem que ser aprovada todo ano. O arcabouço não, teoricamente. Se ele funcionar por muito tempo, não precisa de uma nova regra fiscal. Então, a LDO precisa ser aprovada todo ano. Ou seja, todo ano o governo, o executivo, vai ter que pedir para o Congresso para gastar mais do que estava previsto no arcabouço. Então, todo ano o Congresso o governo vai ter que negociar isso com o Congresso. Então, para o Congresso, estamos falando de Brasília, né? É uma moeda de troca e é um poder de negociação que eles têm, tá? Bom, de qualquer forma, voltando aos mercados, de qualquer forma, o texto aprovado é um texto melhor do que o texto que veio do Senado, pensando em responsabilidade fiscal. Além disso, hoje, lá no Senado, lembram que a aprovação do CARF também estava encalhada, aquele negócio todo? Pronto. Lá no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto do CARF, e aí uma vez que foi aprovado no CAI, ele vai a plenário, então ele vai ser aprovado no Senado, mas é um passo que o projeto que estava parado deu. Vale lembrar que o governo está contando com a arrecadação deste projeto para que as contas fechem. Então, pensando de novo em responsabilidade fiscal, isto é um ponto positivo, trouxe mais positividade para o mercado, para a nossa bolsa e para o nosso dólar, ok? Bom, além disso, minha gente, tá para ser aprovado também, ser votado, tá para ser votado essa semana aquela medida sobre o imposto, a redução do imposto de renda e o salário mínimo, porque se eles não aprovarem isso vai caducar. Então eles precisam fazer essa aprovação. Colocaram um jabuti lá dentro, que era a questão do... Ó, que branco que me deu. Colocaram um jabuti lá dentro. Peraí que eu vou ter que fazer uma colinha, vocês acreditam? Pronto. Eu queria falar de desoneração. Colocaram um jabuti lá dentro que era referente à taxação dos fundos offshore, que eu vinha comentando com vocês. Eu acho que eu até comentei ontem ou anteontem no resumão. Eles colocaram isso dentro do tema que discutia imposto de renda e salário mínimo, para ver se passava essa taxação. Aí o Congresso falou assim, não, nós vamos tratar isso em assunto separado, em momento separado, com calma. O Lira até fala assim, olha, eu concordo que tem que taxar, mas a gente não vai a toque de caixa. É mais uma moeda de negociação ali que a Câmara vai querer. Bom, fato é que isso é um ponto perdido para o governo aí, e o fato também da Câmara querer aprovar aí a desoneração da folha de pagamento também não é um ponto positivo para o governo.
ok? Então, assim, nós temos... mas, de qualquer forma, isso é assunto para futuro que eu tô trazendo para vocês aqui. O mercado hoje, ele entra em festa por conta da aprovação do arcabouço fiscal, o andamento, né? Evoluímos aí com o tema CARF dentro do Senado e a positividade externa que eu acabei de comentar com vocês. Então, isso faz com que a nossa bolsa fechasse bastante positiva e o nosso dólar fechasse bastante negativo, finalmente. Então é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostarem, eu tinha que ter pedido isso no início do vídeo, esqueci. Se gostarem, considerem dar um like nesse vídeo. Peço desculpas aí por eu ter esquecido da questão da taxação, mas enfim, às vezes acontece. Mas é isso, espero que tenham entendido e até o vídeo de amanhã. Um beijo!